Olá, eu sou Sara Gabriela E eu sou Edivaldo Souza. e a Agência Júnior de Comunicação da Uniron está promovendo um projeto chamado Acadêmicos na Prática, né? Promovendo aí uma rodada de entrevistas com os candidatos a governo de Rondônia. Hoje a gente está aqui com o candidato Vinícius Miguel, que teve a candidatura registrada pela Rede da Sustentabilidade. Vinícius, como a sua trajetória pode contribuir, ou já contribuiu, né, para o nosso estado? Sara, eu gosto de afirmar que o ato de ensinar é eminentemente político. E como professor tenho feito essa política. Política no sentido de pensar nos caminhos das gerações futuras, na empregabilidade de nossos jovens, assim como na capacidade de fazer uma crítica às estruturas postas do nosso modelo político. Então vamos às perguntas, né? Então, a primeira pergunta aqui, candidato, é do acadêmico de jornalismo Richard Neves. E ele diz o seguinte: candidato, a dívida do Beron vem se arrastando durante anos sobre o estado de Rondônia. E atualmente o valor dessa dívida é de mais de 2,2 bilhões de reais. Devido a essa dívida, o estado pode quebrar e causar um caos na economia, que tem sido uma das melhores entre os 27 estados do Brasil. Sendo eleito, quais serão as providências que você irá tomar? Olha, é importante que a gente entenda que a dívida do Beron não é nossa. Essa dívida foi causada e motivada pela má gestão do Banco do Estado de Rondônia por anos a fio. Inclusive, má gestão essa conduzida por vários outros candidatos a vários cargos agora nessa presente eleição. Essas pessoas fizeram uma verdadeira malversação dos recursos públicos, gerenciaram muito mal o nosso sistema financeiro estatal e autorizaram empréstimos à torta e à direito, empréstimos estes que nunca foram pagos. Esse é um ponto que nós precisamos de esclarecimento inicial. A outra coisa é, agora, olhar para o futuro. Eu acho que a primeira coisa é responsabilizar essas pessoas, inclusive responsabilizá-las economicamente, fazer com que a Advocacia de Estado de Rondônia possa perseguir judicialmente essas pessoas para que os reais devedores paguem. A segunda coisa, que é mais que essencial, é realizarmos uma profunda auditoria nessas contas, sabermos exatamente o que é o passivo e o que é o ativo do Beron. E com isso tentar judicialmente também rediscutir as formas da composição dessa dívida pública. Bacana, Vinícius. Agora conta pra gente aqui, responde a pergunta do Richard novamente, né? Você está fazendo muita pergunta a ele. A criminalidade tem aumentado bastante nos últimos anos em Rondônia. Facções criminosas têm agido sobre os presídios, recrutando até menores para a prática de crimes e do tráfico de drogas. Crimes contra a mulher também têm sido constantes em todo o estado. O orçamento da segurança não é suficiente para atender as necessidades, embora os investimentos para as construções de presídios tenham ocorrido. A atuação do Exército Brasileiro na fronteira é outro ponto importante para frear o ingresso da droga que vem da Bolívia para o país. Quais são os seus planos, sendo eleito, que o senhor tem para atuar sobre essas questões? Olha, eu acho que o Richard já indicou algumas coisas. A primeira delas é a interligação entre as diversas forças policiais. Não só o Exército, mas todas as Forças Armadas são responsáveis pelo patrulhamento de nossas fronteiras. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal também têm atribuições específicas, sobretudo nos casos da criminalidade interestadual e internacional, como aquela que atinge Rondônia, por ser um estado de fronteira. Talvez o principal crime, talvez não, o crime que enche as nossas cadeias estaduais é o tráfico de drogas. Drogas essas que nos chegam a partir dos países vizinhos, elas não são plantadas, né? A matéria-prima não é plantada e produzida aqui em Rondônia, é feito em outros estados-nação em paralelo. Então é necessário que tenhamos um melhor controle de nossas fronteiras. Eu tenho uma proposta que é a utilização de tecnovigilância, então a inserção de vários mecanismos de monitoramento de nossas fronteiras, de monitoramento de nossas estradas, que nos permitam saber com alto grau de confiabilidade quem está entrando e quando está entrando nas nossas fronteiras nacionais e no estado de Rondônia. Um amplo sistema de tecnovigilância que também monitore as estradas estaduais e a rodovia federal. Evidentemente que é necessário uma interlocução com outros atores estratégicos da segurança pública para viabilizar isso. A outra resposta que é fundamental que se dê é a utilização de inteligência policial. Tenho insistido nessa tecla.
Como? Colocar a polícia na rua no horário de maior incidência criminal e nos locais que mais ocorrem crimes, evitando, por exemplo, aquele modelo do patrulhamento aleatório. Sim, é necessário ter fiscalização policial em toda a cidade, em toda a zona rural. No entanto, se nós conseguirmos também direcionar para os locais exatos e os períodos exatos de ocorrências de crimes, nós poderemos ter uma melhor efetividade na prevenção, assim como, pensando no modelo de tecnovigilância, de identificação e responsabilização daqueles autores de atos criminosos. Ok. A próxima pergunta também é do acadêmico de jornalismo, Richard Neves, e ele diz o seguinte: a população não está satisfeita com a situação da saúde. Os gargalos continuam e todos ficam carentes de serviços. São ambulâncias sucateadas que, por vezes, a quantidade de veículos não são suficientes para atender a algumas demandas. Faltam remédios, os péssimos atendimentos e o estado das unidades de saúde e hospitais. O João Paulo II é um exemplo claro e absurdo disso, com vários pacientes deitados no chão, feitos animais. Sendo eleito, quais providências o senhor candidato irá tomar sobre a saúde do Estado? Olha, primeiro nós precisamos entender uma questão que é: o sistema de saúde pública e coletiva no Brasil não é de atribuição exclusiva do Estado. Conforme a complexidade e a sub-área, é a atribuição do município ou do Estado ou então da União Federal. E hoje o grande problema é que esse pacto federativo e essa partilha de recursos e atribuições tem sido muito mal gerenciada. O caso, por exemplo, dos municípios que, diante da incapacidade financeira de custear todo o sistema de saúde no seu município, fazem esse programa de compra de ambulâncias para simplesmente transportar os pacientes para a capital, superlotando então o hospital, inclusive com casos de menor gravidade que poderiam ser resolvidos no âmbito interior. Eu acho que aqui a primeira coisa que nós temos que pensar é como fortalecer a saúde nos municípios, sobretudo uma saúde preventiva, com uma ampla rede de vacinação, com a busca por recursos, inclusive da União Federal, para a melhoria do nosso sistema de saneamento básico. E olha só, como que pensar em saneamento básico e uma rede de vacinações pode ser uma forma muito eficaz de prevenir a ocorrência de outros episódios de saúde pública, de doenças. A outra faceta é pensar em como a nossa autarquia de trânsito estadual, o DETRAN, pode atuar na educação de trânsito, em uma educação para a paz no trânsito, uma vez que a maior ocorrência dos casos nos nossos hospitais de urgência aqui na capital são acidentes de trânsito, inclusive que levam à incapacitação, à mutilação. Temos mais feridos e mutilados aqui em Porto Velho por conta do acidente de trânsito do que propriamente no Iraque nos últimos anos de uma ocupação militar estrangeira e uma guerra tribal. O outro aspecto é, feito esse trabalho inicial de prevenção, nós precisamos entender que todas as ações e estratégias para a saúde pública precisam ser pensadas de médio e longo prazo. Passou da hora de nós começarmos a fazer isso. Hoje em dia, cada gestor só pensa em como fechar o mês. O gestor público precisa olhar muito mais, ele precisa olhar para além de seu mandato e deixar uma possibilidade de melhoria efetiva para a saúde pública. Como? Com a construção de vários hospitais regionais. Acho que essa é uma grande medida de descongestionamento da saúde pública. Outra medida que eu espero poder conseguir implementar quando for eleito é a questão dos serviços de atendimento médico a domicílio. Muitas das internações que hoje ocupam leitos, camas e quartos dos nossos hospitais são internações desnecessárias, que acabam gerando ônus econômico, que desumanizam o atendimento do paciente, que poderia estar no conforto e no carinho do seu lar. E com isso nós podemos, com uma rede multiprofissional, deslocar médico, enfermeiro, outros profissionais da saúde necessários para cada caso, para o atendimento no domicílio, no conforto do seu lar novamente. Isso é inclusive uma medida de humanização da nossa saúde. Outro aspecto que acredito que é muito eficaz para descongestionar a nossa saúde pública é uma central de atendimentos, inclusive de encaminhamentos para os especialistas. Como funciona hoje? O paciente cidadão vai para uma unidade básica de saúde no seu bairro, lá é encaminhado,
é mal atendido, é encaminhado para outro hospital, depois de meses passa por uma consulta que se pede novos exames e que aí é remetido para outro lugar. Até chegar no atendimento do especialista, já se passaram 4, 5, 6 meses facilmente. Assim como esse paciente já passou por várias instituições hospitalares. Por que não pensar numa triagem inicial que seja possível, inclusive um atendimento prévio, a realização de alguns exames e o encaminhamento para o especialista imediatamente, onde esse outro profissional, a partir da interligação de bancos de dados, o outro profissional de saúde já vai receber todo o prontuário desse paciente. Então, com tecnologia, é possível modificar algumas coisas. Finalmente, estruturação e ampliação da rede de entrega de medicamentos, inclusive de alto custo, no domicílio do paciente. Isso é feito, demorou muito a ser feito e ainda é pouco operacionalizado. Então, a proposta é ampliar isso. O paciente recebendo a prescrição médica, precisando tomar aquele medicamento, ao invés de ter que enfrentar filas, ir de um hospital para outro, tentar saber de um posto de saúde a outro, da gerência de medicamentos no seu município até a capital, para saber quando é que vai chegar a medicação, quando é que isso vai ser entregue, cortar em definitivo essa peregrinação. O paciente vai receber a medicação, ele já fez uma triagem, já tem a prescrição médica, já tem a carteira do SUS com todos os seus dados necessários, ele vai receber pela rede de correios a medicação na sua casa. Então, diminuir problemas e apresentar novas facilidades para o cidadão. Acho que essa é a grande medida de saneamento da nossa saúde pública. E ele aqui questiona a questão da educação. Como todos sabem, a educação de Rondônia também pede uma atenção especial. Professores que cobram melhores remunerações para poder trabalhar da melhor forma e poder dar o melhor ensino aos alunos, que trabalham o dia todo para sustentar a família, mas o salário por vezes não é suficiente para poder pagar as contas do mês. E com isso, até trabalham com outros meios para possuir uma renda extra. As estruturas de algumas escolas também não são das melhores, candidato. A evasão escolar também existe, com alunos que se matriculam e não aparecem às aulas. O senhor irá fazer algo com relação a isso, se for eleito? Várias perguntas em uma só, mas sim, como mencionado na apresentação, eu sou professor, fui professor de ensino médio, de ensino técnico, de ensino tecnológico, hoje sou professor do ensino superior na Universidade Federal de Rondônia e tenho a mais alta preocupação com a temática de educação, até por entender a educação como parte de um projeto interdisciplinar de modificação da nossa sociedade. Inclusive, falávamos agora há pouco da saúde pública, é pensar como que uma educação com um programa de saúde, com práticas desportivas e o estímulo a outras atividades artístico-culturais podem servir para uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde da nossa sociedade. Então veja, o que parece ser algo isolado como parte de uma proposta educacional, na realidade pode se apresentar um efeito dominó muito positivo na nossa sociedade. O estudante praticando esportes, se alimentando melhor, tendo noções de programas de saúde, como se cuidar, como evitar outras doenças, como ter uma melhor saúde, poderá diminuir os nossos gastos com a saúde pública. Nisso eu já queria antecipar que a minha grande proposta é a universalização do ensino integral no estado de Rondônia. E isso acredito que é muito possível, inclusive com o aproveitamento e utilização dos docentes que hoje já temos, trabalhando no contraturno, pensando então se o estudante tem as suas atividades regulares de manhã, na parte da tarde ele vai ter atividades artístico-culturais em um dado dia, no outro dia, 2, 3 dias na semana, atividades esportivas, e desse modo estaremos tirando os estudantes da ociosidade, do subaproveitamento e produzindo uma educação para o futuro. Isso ainda hoje nós precisamos pensar na melhor utilização e incremento tecnológico das nossas estruturas escolares, como ele bem apontava. Hoje, por exemplo, uma biblioteca está defasada. Se nós pensarmos, ao invés da simples ampliação da estrutura física de bibliotecas e compra de livros, na melhor utilização de recursos tecnológicos, com a utilização de computadores com acesso à internet, em que os estudantes possam ali frequentar e utilizar, com a devida orientação e supervisão escolar, que possam ter acesso a periódicos científicos, a artigos acadêmicos,
ter a possibilidade, então, de utilizar a tecnologia para acessar todo mundo virtual à disposição como um novo recurso educacional, nós podemos, inclusive, diminuir a evasão, além de melhorar os nossos índices educacionais. Também tem uma proposta da criação de um centro de referência, pelo menos nos principais municípios, de suporte às maiores deficiências dos nossos estudantes, matemática, física e química. E então, no contraturno, nos principais municípios de Porto Velho, pelo menos onde há a maior demanda, esses estudantes poderiam ter um reforço escolar no contraturno, de modo a diminuir os índices de repetência, que também geram a própria evasão escolar. E assim teremos estudantes mais motivados. Com relação à situação dos docentes, isso é chover no molhado. É inegável que os professores recebem muito mal e estão muito aquém do que deveriam receber. Acredito que uma das principais prioridades deve ser reduzir gastos em outros lugares desnecessários, gastos supérfluos, inclusive gastos, por exemplo, com energia elétrica, inclusive gastos com cargos da alta gestão que só se dedicam à politicagem e, com isso, pensar na criação de melhores condições remuneratórias para os nossos professores. Ok, Vinícius. Então, a próxima pergunta é da Alisson Brito, de jornalismo também, acadêmica. Ela diz o seguinte: no seu mandato, quais os tipos e prioridades de investimento para o município de Porto Velho, capital do estado? Olha, eu tenho insistido numa temática que é que um governador deve ser um governador para o povo de Rondônia e para o estado de Rondônia. A municipalidade, por conta do nosso pacto federativo constitucional, é de atribuição dos municípios. Acredito, então, que o governo do estado deve buscar um melhor equilíbrio da distribuição de recursos para todo o estado e não priorizar uma cidade ou outra cidade. Por evidente, no que for possível dentro das políticas de fomento à urbanização, o governo do estado estará disposto a realizar parcerias com todos os municípios, mas também não com um município específico. Candidato, qual a sua proposta para a redução da taxa tributária dos produtos, tendo em vista que é muito alta para os empresários? A maioria das empresas acaba onerando os produtos para o consumidor. Às vezes a taxa é tão alta que muitas empresas acabam fechando. Olha, uma política tributária estadual é limitadíssima. Isso nós precisamos entender. A maior parte dos tributos hoje são da União Federal. Então, quando se fala em desonerar a carga tributária, é difícil com que os estados que têm a maior deficiência, a maior debilidade na capacidade arrecadatória, sejam exatamente aqueles que nós queremos que façam as maiores concessões. Eu trago aqui até o exemplo da guerra fiscal interfederativa. Todos os estados que abaixam seus tributos para supostamente atrair novos investimentos. Mas isso pode gerar uma outra situação, que é a baixa capacidade redistributiva de uma política. Se você diminui a sua capacidade de arrecadação, você não vai ter como aplicar em saúde, educação, segurança, só para ficar nos temas anteriores. Então, eu acredito sim que é necessário uma profunda reforma tributária em nosso país, mas que hoje exigir com que os estados façam essas concessões é tirar exatamente dos lugares que nós temos a maior fraqueza e vulnerabilidade. E são exatamente o ente federativo mais demandado. Veja, o Estado tem atribuição da segurança, da saúde, da educação, e aí ele vai se ver enfraquecido, sem capacidade de arrecadação tributária. São dúvidas e dilemas da gestão pública contemporânea. Não existe uma resposta fácil, mas é necessário entender esses percalços. Qual e como será a sua proposta para a industrialização de Porto Velho e geração de emprego? Sim, eu apresentei uma proposta no nosso programa de governo de uma política industrial que pense na melhoria dos nossos índices concorrenciais, que possamos ter melhor capacidade de competitividade, não só com o mercado regional, como com o mercado internacional, colocando o governo do estado de Rondônia como um indutor de uma paradiplomacia, buscando recursos que possam derivar na aplicação em um polo industrial em Rondônia. Além disso, pensar na nossa agroindustrialização, que hoje é uma alternativa mais próxima, dado o próprio dinamismo econômico,
social do agronegócio e que é possível agora pensar, inclusive numa pequena agroindustrialização da agricultura familiar. Tenho falado, por exemplo, do leite. Rondônia produz bastante leite. Por que não transformar esse leite a partir da agroindustrialização em doce de leite, creme de leite, né? Mussarela? Hoje já produzimos bastante mussarela, outros queijos, outros produtos derivados e que possam agregar valor, gerando nessa cadeia produtiva e nos arranjos produtivos locais uma maior possibilidade de conversão em valores. Você tem um produto com valor agregado que tem uma mais fácil aceitabilidade no mercado local e nacional e com isso você gera mais renda para aquelas unidades familiares que produzem. Isso é preciso pensar em uma política industrial que pense na formação dessa mão de obra, na capacitação desses pequenos empreendimentos, médios empreendimentos, para que possam ser convertidos nesse modelo agroindustrial. Além disso, é preciso pensar no modelo de um micro e pequeno crédito, de modo que o start inicial, o ponto de partida, possa ser obtido a partir desses incentivos creditícios fomentados, se não gerados imediatamente, pelo governo do Estado, com parceria com as outras instituições financeiras estatais que já existem. As unidades de conservação têm funcionado como uma barreira contra o avanço do desmatamento. O Brasil tem compromissos com a diminuição do desmatamento, como as metas de Aichi até 2020. Entretanto, em Rondônia, as áreas protegidas estão ameaçadas pelo desmatamento ilegal. Em agosto de 2018, o SAD detectou 86 quilômetros quadrados de desmatamento em Rondônia. Qual a sua proposta para a implementação das UCs em Rondônia e para conter o aumento do desmatamento, já que Rondônia está sempre figurando entre os 3 estados que mais desmatam no Brasil? Olha, com relação à política ambiental, nós estamos em um período de uma nova aproximação do zoneamento econômico ecológico, iniciado lá nos anos 90, inclusive com suporte técnico e financeiro de muitas instituições financeiras multilaterais. Mas pensar no combate ao desmatamento, temos que pensar em uma educação ambiental, antes de tudo, e uma segunda coisa, no fortalecimento institucional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Ambiental. Agora é preciso também relembrar que, em termos gerais, nós temos cada vez mais que olhar para um desenvolvimento sustentável, não só em uma durabilidade econômica, mas também uma durabilidade temporal, pensando em nossas futuras e vindouras gerações. Então, como podemos produzir mais desmatando menos? A grande resposta é a tecnificação e a agroindustrialização, aumentando a produtividade, o potencial de produção de mais alimentos em uma menor área devastada. Perfeito. Então, assim a gente encerra nossa primeira rodada. Agradecemos ao candidato por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, candidato. E aí, vocês fiquem ligados nos próximos vídeos que vão rolar aí. A gente vai convidar mais candidatos. E é isso. Não percam. Eu sou Sara Gabriela e aqui comigo... Edivaldo Souza. Vinícius Miguel. Boa sorte. Até a próxima.